noite, igreja, tudo bem? Boa noite, igreja. Ah, não. Got you, sorry. Muito bom. I was testing him. Muito bom, tava testando ele. Gente, esse tempo é muito especial para mim. I'm excited for what God is doing here. Eu tô animado pelo que Deus está fazendo aqui. And I know many of us are coming from different experiences. E eu sei que muitos de nós podemos e estamos viemos de experiências diferentes. And starting something new is hard. Começar algo novo é sempre difícil. It requires a lot of us. Demanda muito de nós. It's hard work. É um trabalho duro. It's scary. Às vezes é até assustador. But I just want to encourage you Mas eu quero te encorajar that what God starts, He finishes. que tudo aquilo que Deus começa, Ele sempre termina. And the work that He begins in us, E o He trabalho, finishes. a obra que Ele começa em nós, Ele a completa. Especially when we begin to work together. Especialmente quando começamos a trabalhar juntos. So I want to encourage you guys. Então eu quero te encorajar agora. You know, I'm going to speak a little bit tonight about my challenges. Eu vou falar um pouquinho nessa noite sobre alguns dos meus desafios. I would say probably the past 4 years of my life Eu diria que provavelmente os últimos 4 anos da minha vida have been the hardest. eles foram os mais difíceis de todos. And it wasn't one thing. E não foi só uma coisa que aconteceu, It was many things. foram várias coisas. And as soon as I thought, E quando eu comecei a pensar, conquered that, acho que eu conquistei isso, acho que eu venci. something I couldn't even imagine. Algo que eu nem conseguia imaginar aconteceu. And some of these things have caused me to reevaluate my faith. Algumas dessas coisas me fizeram reavaliar minha vida. What do I believe about O Jesus? que eu creio de verdade sobre Jesus? And what I found about E o Jesus que eu descobri sobre Jesus is that it's better to encounter Jesus together foi que é melhor que consigamos encontrar a Jesus juntos than it is to run after Him alone. do que buscá-lo sozinhos de uma maneira individual. And so tonight I just want to talk to you just about building a mentality. Então nessa noite eu quero falar com vocês sobre construir uma mentalidade. I work a little bit in mental health industry. Eu trabalho um pouco relacionado à saúde mental. And I work with the ministry in the United States. Eu trabalho com o Ministério nos Estados Unidos, We provide counseling for men. onde a gente promove, aconselhamento para homens. I'm getting counseling there. Eu recebo aconselhamento And lá. I work there. E eu trabalho lá. That's how good the work is. Então, só para vocês verem quão bom o trabalho lá é. It's also the truth of where I'm at. Mas também mostra a verdade do lugar onde eu estou. And the hardest part about life, E a parte mais difícil sobre a right? The vida, hardest part about our faith in Jesus a parte mais difícil da nossa fé em Jesus, is coming to the reality of where we really are internally. é estar diante da realidade onde nós estamos eternamente. And internally. É descobrir e olhar a realidade de onde estamos no nosso interior. Also eternally. E também em relação à eternidade. But I want to speak to this verse, 1 Corinthians 2, verse 16. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 2,16. For who has understood the mind of the Lord, so as to instruct him? Porque quem entendeu a mente do Senhor para que possa instruir? But we have the mind of Christ. Mas nós temos a mente de Cristo. Think about that for a second. Pensa sobre isso só por um momento. Who can instruct the Lord? Quem poderia instruir o Senhor? Nobody. Ninguém. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, that mind of God that we can't instruct, essa mente de Deus que não podemos instruir, we can have. nós podemos ter ela. That's wild to Isso think about. é algo até estranho de pensar sobre isso. You see, many of us have come to faith in Christ, Muitos de nós viemos à fé em Cristo. and some of us have been sold on an idea E alguns de nós compramos ou nos venderam uma ideia that if I'm a Christian, my life will be easier and better. de que se eu me converter, a minha vida agora vai ser mais fácil e melhor. And
sometimes we think that our faith in Jesus E às vezes a gente começa a pensar que a nossa fé em Jesus, is the spiritual equivalent of easy. ela é equivalente espiritualmente a uma vida fácil. And often what we think E às vezes, né, quase sempre o que pensamos is if God doesn't make this easy, é que se Deus não fizer minha vida mais fácil, then what's the point? qual é o ponto de seguir? If this isn't better and easier right Se now, não foi para que agora fosse mais fácil e melhor, qual é o ponto de tudo isso? then why am I doing this? Por que eu estou fazendo isso? It's a real question that we don't verbalize. É uma pergunta que às vezes a gente não verbaliza ela, mas ela é real. And you're gonna learn something about me E tonight. você vai aprender algo sobre mim também essa noite. I'm very honest. Eu sou um cara bem honesto. I'm gonna talk a lot through myself tonight. Eu vou falar muito sobre minha vida, sobre o que aconteceu comigo nessa noite. This is not me preaching, this is me trying to encourage myself. Não é só eu pregando para vocês, mas eu também estou tentando me encorajar aqui nessa noite. And so we're coming to this place of faith in Christ and community, Então a gente está nesse lugar de ter fé em Jesus como uma comunidade. and things aren't getting easier. E às vezes as coisas não ficam mais fáceis. Relationships are not easy, Os relacionamentos não são fáceis. but the commandment is to make disciples. Mas o mandamento de Deus é para que façamos discípulos. Marriage is not easy, Casamento não é algo fácil. but the Bible says marriage is a representation of Mas Christ a and Bíblia the church. vai mostrar que o casamento é uma ilustração, uma representação de Cristo e da igreja. Success is not easy, Sucesso não é algo fácil de se obter. but when we work, Mas quando trabalhamos, we can work in fellowship with a God gente pode trabalhar juntos com Deus. and reveal what it means to be a new E creation. revelar o que significa ser uma nova criação. Reading your Bible is not always fun, Ler a tua Bíblia todos os dias nem sempre é algo divertido. but it says that it is a lamp unto our feet Mas and vai a light dizer unto que our ela é path. lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. And what's really happening E o que está realmente acontecendo? is we feel like the world is crashing in on A us. gente às vezes sente que o mundo está se partindo sobre nós. But Jesus says this in John 16, verse Mas 33. Jesus falou isso em João 16:33. I have said these things Eu disse essas coisas that in me you may have para que peace. em mim vocês possam ter paz. In the world No mundo you will have tribulation. vocês terão aflições, But take heart, I have overcome the world. mas eu venci o mundo. If we are continually looking for the path of easy, Se continuamente a gente estiver buscando pelo caminho mais fácil, we are most likely walking away from a what God has gente called us to do, provavelmente vai estar andando na direção oposta daquilo que Deus tem pra gente. which could actually be better. Aquilo que pode ser o melhor de Deus para nós. And sometimes when something is easy for you, Às vezes right, quando algo é fácil para você, it's difficult for someone else. pode ser difícil para outra pessoa. That's the paradox here. Aqui é esse paradoxo que existe. But that's what discipleship is for. Mas é isso que o discipulado é para isso que ele serve. That's what fellowship and É community para is isso for. que comunhão, que unidade serve. So we need to put Jesus in context. Então a gente precisa sempre colocar Jesus no contexto, no meio de tudo isso. When Jesus comes to us, Quando Jesus vem até nós, he's not strong. ele não é forte, não se apresenta como alguém forte. He's a baby. Quando ele veio aos seres humanos, ele se apresentou da primeira forma como um bebê. His relationships with other people A forma que ele se relacionava com outras pessoas had more conflict tinha às vezes mais conflito than connection. do que conexões. Not many people believed in him. Na época de Jesus não eram muitas as pessoas que criam nele. The roads that he traveled As estradas que ele atravessou were not easy to walk. não eram estradas fáceis de caminhar. He said very difficult things to people. Ele pregou uma mensagem muito difícil às pessoas. And people wanted to kill him wherever he E went. muitos queriam matá-lo por onde quer que ele fosse. That's our king. Esse é o nosso rei. That's how our Savior came to us. Foi assim que o nosso Salvador se apresentou. So what? Why come to us this way? Por que ele veio dessa maneira? Por que se apresentou dessa If he maneira? has all the power, Se ele tinha todo o poder, if he can create se ele everything, criou todas as coisas, he can do anything he
at any moment. Se ele pode e certamente pode fazer tudo o que quer em qualquer momento, But yet, as a human, mas ainda assim como um humano, this was his life. essa era a vida de Cristo. And the reason's this. E a razão é essa. It's because we don't go through things that he doesn't know. É porque nós nunca nessa terra vamos atravessar algo que Jesus não saiba, que ele não possa se identificar. If you don't think Jesus encountered abusive leaders, Se você acha que Jesus nunca encontrou líderes abusivos, then you don't know what he went through. então você não prestou bastante atenção sobre o que ele enfrentou no seu tempo. If you don't think Jesus went through relationships that split, Se você acha que Jesus não passou por relacionamentos que se partiram, then you don't really know him. então você não o conhece verdadeiramente. See, Luke 6:27 says this, Lucas 6:27 vai falar assim: "But I say to you who hear, mas eu digo isso a vocês que me ouvem. love your enemies, Amem os seus inimigos, do good to those who hate you, façam o bem aos que os odeiam, bless those who curse you, bendigam aqueles que o maldizem, pray for those who abuse orem you." por aqueles que os maltratam, que os abusam na versão. Matthew 5:38 Mateus 5:38 says this, "You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. But I say to you, do not resist the one who is evil. Mas eu digo isso a vocês, não resistam ao perverso. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to them also the Se other." alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. So, what is he saying O que here? ele está dizendo aqui, gente? He's saying revenge is easy. Ele está falando, se vingar é o caminho mais fácil. If everything that happened to us Se tudo o que acontecesse a nós, and our response was to fight back and get revenge, a nossa resposta fosse lutar de volta e nos vingar, Jesus is saying that's the easy thing to Jesus do. está ensinando, esse é o caminho mais fácil, é aquilo que é fácil fazer. It's not the thing I would do. Mas não é aquilo que eu faria. He would choose a different path. Ele escolheria uma maneira, um caminho diferente. See, culture wants us to take the easy A path. cultura sempre vai querer que peguemos o caminho mais fácil. I mean, marketing is like, this is what marketing does. Isso é o que o marketing faz. This is what the church É does. isso que a igreja faz. 5 steps to become more wealthy. 5 passos para se tornar mais rico. Right? 5 more steps to become more deep in your faith. 5 passos para ser mais profundo na sua fé. We are being sold really easy things. As pessoas nos vendem caminhos muito fáceis. And none of them have the fruits E nenhum deles demonstra o fruto of the work, do trabalho. which is why they're false. É por isso que muitos deles são falsos. See, Jesus says, choose the harder thing. Jesus falou, escolha as coisas mais difíceis, os caminhos mais difíceis. Don't choose the easy way. Não escolha o caminho mais fácil. Choose the more difficult thing. Escolha as coisas difíceis. Because if you choose what's easy, Porque se você escolher aquilo que é fácil, you're probably missing what I'm trying você vai to do. provavelmente perder aquilo que eu estou tentando fazer In you, em você, for you, por você and through you. e através de você. There's a Catholic priest. Tem um padre católico, His name's Ronald Rolheiser. o nome dele é Ronald Rolheiser. And he has a book called Sacred Fire. E ele tem um livro chamado Fogo Santo. And I have this in Portuguese too. Eu tenho em português aqui. And he says this. E ele fala... Sorry. No, Tirei aqui a pregação dele. he says this. E ele fala isso no livro. The human soul is like a fine wine that needs to ferment in various barrels as it ages and mellows. Ele fala, a alma humana é como um bom vinho que precisa fermentar em diversos barris enquanto envelhece e amadurece. The wisdom for this is written everywhere, in nature, in scripture, in spiritual traditions, and what is best in human A science. sabedoria para isso está escrita em todos os lugares, na natureza, nas escrituras, nas tradições espirituais e no que há de melhor na ciência humana. And that wisdom is generally learned in the crucible of struggle. E essa sabedoria geralmente é aprendida em cada pequeno espaço de luta.
growing up and maturing is precisely a process of fermentation. Crescer e amadurecer é precisamente a ilustração do processo de fermentação. It doesn't happen easily. Não acontece facilmente, It doesn't happen without effort não or acontece breakdown. sem esforço, sem rupturas, But it happens despite us. mas acontece quase que apesar de nós. Because such is the effect of a conspiracy between God and nature to mellow the soul. Porque esse é o efeito da conspiração, do trabalho junto entre Deus e a natureza para preparar e suavizar a alma. And what Rolheiser is saying here O que ele está dizendo aqui is number one, é que, número um, the purpose of your life o propósito da tua vida is to grow old. é para que você amadureça, para que você cresça. And the other purpose of your E life outro propósito sobre a tua vida is to mature as you age. é que conforme você envelheça, você amadureça. And that everything that happens to E you que tudo que acontece contigo nesse processo is what is required for something to be great. é aquilo que é necessário para que algo se torne grande. Like a bottle of É wine como uma garrafa de vinho that is aged and fermented for que years precisa às and vezes years. passar por anos e anos do processo de fermentação. You see, this is why in Jesus' first miracle, É por isso que no primeiro milagre de Jesus, he turned water into wine. vocês sabem, ele transformou água em vinho. Not any wine, E não foi qualquer tipo de vinho, the best. foi o melhor vinho da And época. immediately, E imediatamente, everyone recognized it. todo mundo ali reconheceu isso. This is not cheap. Olha, não é um vinho barato This is aqui, not easy wine. não é um vinho fácil de se produzir. You're bringing out the best Você está at the trazendo beginning. o melhor agora no final da festa. And he says, yeah, E ele falou sim, because I've done the work. porque eu fiz o trabalho, eu fiz a obra dura. I know what it takes. Eu sei o que é necessário. I know what's required. Eu sei o que requer. And I'm fully committed to E it. eu estou completamente comprometido a essa obra. You see, as we grow and gain clarity of our identity, Conforme a gente vai crescendo e ganhando clareza da nossa identidade, and we grow in e a maturity, gente começa a amadurecer ainda mais, we start making lasting commitments. a gente começa a fazer comprometimentos ou tomar compromissos que são mais duradouros. We take on increasing A gente responsibilities. começa, você sabe disso, conforme envelhece, a tua responsabilidade também vai aumentando. And then E então, we have new challenges, e aí aparecem novos desafios, new disappointments, novas decepções, greater fatigue. um cansaço um pouco maior conforme a gente amadurece. We often become bored, Muitas vezes a gente fica meio entediada. and then frustration Às and vezes a resentment frustração, o arrependimento, o ressentimento começa a ser presente na over nossa our vida. life and our choices. E às vezes esse amadurecimento, esse ressentimento são sobre as nossas escolhas, sobre o nosso caminho. So they start to come in, Então tudo isso começa a florescer. and we grow old, Conforme a gente envelhece and we get angry, e a gente pode chegar a um lugar de raiva. and we become the opposite of what God has E a called us to gente, do. nesse caminhar, tem que tomar cuidado para não se tornar o oposto daquilo que Deus quer que sejamos. So consciously and unconsciously, Então, de maneira consciente e inconsciente, we start to feel that these big dreams that we've a had, gente começa a pensar, nossa, aqueles sonhos grandes que um dia tivemos, that they've now faded e away, eles agora desapareceram, eles estão indo embora. and everything that we E anticipated tudo aquilo que a gente esperava, seems to be gone. parece que não vai acontecer. And as the enthusiasm of our youth gets tempered Quando down a gente vai amadurecendo, o entusiasmo da juventude, ele começa a acalmar by the weight of pelo commitments peso das obrigações, and just the work of living ou every pelo day, trabalho que é só sobreviver todos os dias, pagar as contas, correria, trabalho, deeper sensitivities start to be revealed. mas ao mesmo tempo uma sensibilidade mais profunda pode despertar. And we begin to E a realize gente começa a perceber we are wounded by the way life is treating us. que a gente às vezes está ferido pela maneira que a vida nos tratou, que ela aconteceu com a gente. And then new demons come. E aí tem os novos demônios, ataques espirituais que acontecem. Bitterness, anger, jealousy. Amargura, inveja, raiva. And we feel like life is cheating Às us. vezes a gente sente como se a vida estivesse nos traindo, vacilando, nos deixando na mão. See, disappointment, Desapontamentos it's like putting ice on a fiery é soul. como colocar
gelo em uma alma que estava queimando. And our zeal for life E às vezes o nosso zelo pela vida becomes bitter anger, começa a se transformar numa amargura, numa raiva. and we just start fighting with our own E limitations. começamos a entrar no lugar de lutar contra as nossas próprias limitações. Maybe I'm just speaking to myself Talvez today, eu só estou falando pra mim aqui nessa noite, hein? but I'm almost certain Mas eu estou quase certo many of us feel life is not fair. que muitos aqui podem dizer a vida não é justa. No matter how much we love Não Jesus, importa o quanto a gente ama Jesus, no matter how much work we não do, importa o quanto a gente trabalhe, it feels like life is not parece que fair. a vida está deixando a gente na mão, que não é justo, que a gente não recebe aquilo que semeia. And so we were used to be unable to control our energy. Então a gente estava acostumado na juventude a não conseguir controlar tanta energia que tinha. We can't even bring it up anymore. Mas agora parece que a gente nem consegue ter o foco necessário que precisamos. We once feared falling apart. Antes a gente sentia como se as coisas estivessem desmoronando. A gente tinha medo das coisas desmoronarem. And now we just become rigid. E agora a gente se tornou rígido, se fechou para evitar frustrações. And the more we walk, E quanto mais a gente caminha, gente, the more our head looks to the ground. mais a nossa cabeça está olhando para baixo. I know this. I've stared at the ground a lot the last 4 Nos years. últimos 4 anos, meus olhos ficaram olhando para o chão, ficaram para baixo por muito tempo. I've looked at the ground and I've asked God why. Eu ficava caminhando, às vezes olhando para baixo, falando, Deus, por quê? Why can't I get a break? Por que não dá para eu ter um descanso? Why do these things keep Por que happening? essas coisas continuam a acontecer em sequência? Our sympathies, Nossas simpatias, nossos gostos, once aligned with the prodigal son, às vezes parecem mais com aqueles do filho pródigo, now shift towards his older brother. mas às vezes parecem mais com o irmão mais velho da história. And we begin to struggle with reconciling with God. E a gente começa a entrar nessa estação que é difícil se reconciliar com Deus, ficar em paz com Deus. Here's the thing. Então aqui está o ponto que eu quero falar. Life has seasons. A vida tem estações, gente. It does. Com certeza tem. And guess what? E adivinha só, Just because summer is coming, só porque o verão está chegando, it's going to be hot. vai estar calor. It's gente going to be sabe? hard. Vai ser difícil. But like in America where I live, Mas nos Estados Unidos, onde eu moro, when winter comes, quando o inverno chega, the cold ain't that great either. o frio não é tão bom também. And there's not one season that doesn't have a Não challenge. existe uma estação que não vai apresentar seus desafios. So I'm not trying to just like give a specific or particular challenge we face. Eu não estou então tentando pegar um desafio em particular que a gente enfrenta, But life just, it changes. mas a vida, gente, ela está sempre mudando. And whether we have to recognize whether God's doing it E a gente precisa reconhecer, seja uma obra de Deus, or Satan's doing ou it, seja uma obra até do diabo nos atacando, that it doesn't matter. não importa na verdade de onde vem, Because no matter what's happening, porque não importa o que esteja acontecendo, God's trying to say something. Deus sempre está tentando nos dizer algo. Whether it's correcting my bad character, Seja corrigir o meu caráter que está desalinhado, confronting my own sin, seja confrontar meu pecado, it doesn't matter. não importa. It's for my good É that God sempre speaks. para o meu bem que Deus fala. Right? Because when God E speaks, quando Deus fala, from the very beginning, it was good. desde o início, sempre que Deus fala é algo bom. Sempre que Deus fala, termina em algo bom. Sometimes Às vezes, we don't like what God a says. gente não gosta daquilo que Deus fala. See, this has implications on our spiritual life. Isso traz implicações para a nossa própria vida espiritual. We interpret them one way in our youth, A gente interpretou às vezes Deus de uma maneira quando éramos jovens. and then in our midlife, we interpret Scripture completely E different. aí, às vezes, no meio da vida, né, ali nos seus 30, 40, você começa a mudar a maneira que o interpreta. Not all of Jesus calls for us, not all that Jesus calls us to do, Nem tudo aquilo que Jesus nos chama a fazer requires the same level of response at any given time. vai requerer o mesmo tipo de resposta ou de responsabilidade. Às vezes Deus vai nos chamando para coisas que necessitam do nosso amadurecimento para que a gente possa responder a elas.
Sometimes they're just to deepen your faith. Às vezes ele te chama para algo que é para te aprofundar na fé, But sometimes mas às vezes it's called to give up everything ele that te you want chama para que você entregue tudo que tem and surrender it to e Jesus. render tudo a isso a Jesus. Sometimes he invites us to small acts. Às vezes ele chama a gente para pequenos atos de obediência. Sometimes he calls people to the ultimate sacrifice. Às vezes ele nos chama para os sacrifícios últimos, para sacrifícios grandes. But in Matthew 11:28 Em Mateus 11, 28, it says this: Jesus falou: My yoke is easy meu jugo é leve and my burden e o is meu light. fardo é suave. Right? Now, he wouldn't say that Ele não falaria isso unless there would be a yoke a não ser que houvesse um jugo preparado and there would be a burden. e que houvesse um fardo. It literally is telling us what is about to happen. Ele está literalmente falando pra gente de forma adiantada aquilo que aconteceria. Not just to him, but to Não us. só com ele, mas conosco, seus seguidores. But if it's mine, Mas ele está falando, se for o meu jugo, which means whatever's happening to you, seja lá o que está acontecendo contigo. if you're in communication with Se me, você estiver em comunicação com ele, I can walk you through this. ele pode te guiar por isso. But if the challenges of life push you away from me, Mas se os desafios da vida te afastarem dele, then it's hard to help someone who doesn't aí want it. vai ser cada vez mais difícil ajudar alguém que não se aproxima da ajuda. In Romans 8, verse 5, Em Romanos 8, verso 5, it says this: vai dizer isso. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Quem vive segundo a carne deseja aquilo que é da carne. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Mas quem vive de acordo com o Espírito coloca sua mente nas coisas do Espírito. And in verses 9 through 11, E do verso 9 ao 11, he says, You, however, are not in the flesh, but in the vai Spirit. falar: vocês, portanto, não estão na carne, mas no Espírito. But in fact, if the Spirit of God dwells in De you, fato, se o Espírito de Deus habita em vós, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. But if Christ is in you, Mas se Cristo está em vós, although the body is dead because of sin, ainda que o corpo esteja morto por causa do pecado, the Spirit is alive because of o Christ. Espírito vive por causa de Cristo. See, what he's saying is like, the flesh and the Spirit are never going to O que agree. ele está falando basicamente é que a carne e o Espírito nunca vão concordar, nunca vão cooperar. And most of what God is trying to do, E a maior parte daquilo que Deus está tentando fazer, no matter what is happening, não importa o que está acontecendo, is he's trying to get you in the Spirit. Ele está sempre tentando te levar para caminhar no Espírito. And he's trying to get you to crucify your Ele flesh. está sempre te levando a um lugar para crucificar a tua carne. This is what happens when things happen to us and we ask the question, why God? É isso que acontece quando às vezes algumas coisas estão acontecendo e a gente fica: por que, Senhor? Por que, Senhor? It's not a bad question. Não é uma pergunta ruim, gente, It's not the right question. mas no. talvez não seja a pergunta certa. The right question is this. A pergunta certa é: What, God? o que, Senhor? This is in the Spirit. Isso é quando a gente está no Espírito. Why God is in the flesh? Por que Deus? Quando a gente fala por que Deus, a gente está perguntando na carne. What God is in the Spirit? Mas quando a gente está perguntando para que, Senhor? O que o Senhor quer fazer com isso? É no Espírito. What God are you trying to say to me? O que, Senhor, está tentando falar comigo? É uma pergunta no Espírito. What God are you trying to O teach que, me? Senhor, o Senhor quer me ensinar? You see how fine the line Você is? consegue ver como essa linha ela é muito próxima, ela é muito junta. This is why he calls it a narrow path. É por isso que ele nos chama ao caminho que é estreito. Because when your world is crashing in on Porque you, quando o mundo está vindo sobre right? ti, And the stress and the anxiety e come, você soma com estresse, ansiedade, right? Your cortisol goes through the roof. o teu cortisol está Right. lá no teto. And as soon as your cortisol E rises, conforme o teu cortisol aumenta, it automatically begins to fog your mind. automaticamente Right. começa And then- a trazer uma neblina, a fazer com que você não pense direito. And then your adrenaline kicks in E aí a adrenalina entra and it tries to fight. e começa a tentar lutar contra isso. This is just science, Isso right? eu tô falando um pouquinho de And ciência then aqui. once
your adrenaline starts kicking in, Uma vez que a tua adrenalina começa a aumentar, that's where anger comes from. é ali que a raiva Right? também pode sair como um braço disso. Once anger comes, Uma vez que a raiva vem, at that point, naquele momento, you're no longer fighting for anything. você já não está mais lutando por nada. You're fighting against Você everything, começa a ficar com raiva e lutar contra todas as coisas. even God. Mesmo até contra Deus quando estamos com raiva. And you don't realize it, you don't know it, Às vezes você não percebe, você não sabe, because your mind can't think like that. porque a It's tua lost. mente não consegue processar isso. And so, the initial things we do and think Então, as coisas iniciais que fazemos e que pensamos, are simply revealing what we really believe. elas revelam simplesmente no que cremos. That's the hard part. Essa é a parte difícil, gente. But God's doing that. Mas Deus, Ele está trabalhando através. That's always God. É sempre Deus trabalhando em nós. That's not the devil. Não é o inimigo, It's not anyone else. não é ninguém. That's what we think about Him. Ele quer trabalhar em como pensamos sobre Ele. Why? Por quê? Not what. A carne, né, vai pensar sempre por que está acontecendo, mas o Espírito quer te levar a pensar para quê, Senhor? O que o Senhor quer trabalhar em mim? So there's a cortex of your mind. The cortex of Tem your mind. o córtex da sua mente. Right up here. Ele fica bem aqui no That's centro. why when your blood boils, you kind of feel the pressure begins right here. Não sei quem já sentiu aí o sangue ferver, você começa a sentir uma pressão aqui na testa. And this is where the decision is made. E é aqui onde as decisões são feitas. Now, scientists have proven Os cientistas já provaram that the mind grows the most que a mente ela se desenvolve ou cresce no maior nível when you do what you don't want to do, quando você faz o que não quer fazer, even though you know it's the right thing. mesmo quando você sabe que aquilo é a coisa certa. Actually, your brain expands and learns a É lot. como se o teu cérebro se expandisse e aprendesse muito quando você faz o que às vezes não tem vontade de fazer. And it's a split second E são coisas que acontecem num segundo, between your mind falling apart que acontece entre a tua mente vacilar and the mind of Christ. ou você acessar a mente de Cristo. It's that quick. É algo bem rápido. And that's why God's trying to reveal what's in you. E é por isso que Deus quer revelar o que está sobre você, o que está em And, well, você. in this sermon in me, E nesse sermão de hoje em mim também. you see, we want a spiritual experience. Sabe, muitas vezes a gente quer uma experiência espiritual. But God's looking for a complete transformation Mas Deus não quer só uma experiência, Ele quer uma transformação completa. that leads to the maturity of a believer. Que te guia à maturidade de um cristão. Why? Por quê? Because His power Porque o is made poder perfect dele in se weakness. aperfeiçoa em nossa fraqueza. This is why our mind can't É understand por isso it. que muitas vezes a nossa mente não entende o que Deus está fazendo. Because nothing about the world we live in Porque nada a respeito desse mundo em qual vivemos says weakness is good. fala pra gente que a fraqueza é algo bom. But it's the perfection of the resurrection. Mas é o aperfeiçoamento do poder da ressurreição em nossas It's fraquezas. what makes the resurrection É powerful. isso que traz o poder da ressurreição. Is the weakness and complete surrender. É a nossa fraqueza, a nossa rendição completa, His power is made perfect in those moments. onde o poder dele se aperfeiçoa nesses momentos. And when I began this journey E quando eu comecei essa minha jornada, 4 years ago, de 4 anos atrás, I was in a small group eu estava numa cela, num grupo pequeno, with a group of men. com um grupo de homens, And a question came up in the group. e alguém levantou uma pergunta ali no grupo. And the question was this. E a pergunta foi essa: Within your kingdom, dentro do seu reino, your influence, dentro do teu nível ali de influência, what would you say is the state of your kingdom and the people inside of it? What would be the state of your kingdom? qual seria a declaração, a regra ali do teu reino? And how are the people doing inside of it? E como as pessoas vivem nesse teu reino, nessa tua influência, nesse teu mundo?
And they said, Tim, why don't you go E first? eles falaram, Tim, ajuda a gente aí, vai primeiro. I said, I'd rather not. Eu falei, eu prefiro não, gente, vai outra aí. But you go first. Eles falaram, não, vai lá, você primeiro. I said, okay. Eu falei, tá. I said, my kingdom is in complete ruins. Eu acho que o meu reino está meio arruinado agora. I don't even have stones on top of stones. Eu acho que no meu reino particular não tenho pedra sobre pedra. It's complete dust. A minha vida tá uma bagunça, tá só o pó. And to be honest, E para ser honesto com vocês, I don't know how anyone is doing. eu nem sei como as pessoas estão, né, no meu centro ali de gravidade, no meu reino. Because I don't know how I'm doing. Porque eu não sei como eu tô hoje. And then another question came E up. aí alguém fez outra pergunta lá. What's going on? O que está acontecendo então, né? O pessoal ficou preocupado com ele. And I mumbled. I couldn't communicate. E eu não conseguia nem comunicar direito. Eu comecei a balbuciar assim. I couldn't even explain what was Eu happening. não conseguia explicar para os outros o que estava acontecendo comigo há 4 anos atrás. And a good friend of mine E um bom amigo meu, who knew what was happening, que sabia o que eu estava passando, he puts his hand on my knee ele colocou a mão dele assim no meu joelho. and he says, "Hey, can I explain it for you?" E ele falou, olha, eu posso explicar por você o que você está passando? I said, "Please, Eu falei, please." por favor, não estou conseguindo. And he began to explain everything going on in my E ele life começou a explicar aquilo que eu estava passando na minha vida. better than I could explain it. E ele conseguia falar, explicar de uma maneira melhor do que eu mesmo conseguia. I actually didn't understand it as well as he did. Eu nem estava entendendo muito bem o furacão que eu estava quanto esse meu amigo que estava do meu lado. And I said, in that moment, E eu disse, naquele as momento, soon as he explained everything for me, quando ele começou a explicar tudo por mim, I felt just this pressure eu just senti left my essa body. pressão saindo do meu corpo. And we were at my house. E a gente estava na minha casa nessa ocasião. And I just left the Bible E study. eu saí ali do estudo bíblico, And I went up to my room. eu fui lá pro meu quarto, que era em And cima, I talked to my e wife. falei com a minha esposa. And I said, listen to Eu this. falei, escuta isso aqui. Here's what's going on. É isso aqui que está acontecendo com a gente. And she's like, I know. E ela falou, eu sei. And I said, but I didn't. Eu falei, mas eu não sabia. This is why discipleship É por isso que o discipulado, is the very center ele é o centro of what we do in the church. daquilo que a gente faz na igreja. Because we share these burdens. Porque no discipulado a gente compartilha os nossos fardos. That is a commandment of the church. Esse é uma ordenança para a igreja. To share in one another's Para que a burdens. gente partilhe nos fardos, nas dificuldades uns dos outros. And here's the other thing. E aqui é outra coisa. James 5 says, Tiago 5 vai dizer if we confess our que se sins, confessamos os nossos pecados, not to God, não para Deus, but to one another, mas uns aos outros, we will be healed. ali seremos sarados. Think about that for a Pensa minute. sobre isso por um momento. If you confess to one another, Se vocês confessarem uns aos outros, you will be healed. aí cura acontecerá. And guess what? E adivinha só, Sometimes it takes a friend Às to vezes, understand what that is. você precisa de um amigo para entender o que está passando contigo. And this is what we're scared of. E às vezes, isso aí às vezes nos dá medo, né? As much as we think we want to be known, Às vezes, não importa o quanto você pensa que quer ser conhecido, we're hiding so much. muitas vezes nós estamos nos escondendo. What we want to make known about ourselves Aquilo que a gente quer que as pessoas saibam sobre nós is not who we are, não é quem nós verdadeiramente somos, it's what we want people to think. mas é o que a gente quer que as pessoas pensem sobre quem nós somos. This is the reality. Essa é a realidade. This is it. We are not real enough. Às vezes não somos verdadeiros o suficiente. This is the problem in the church. Esse é o problema na igreja hoje. It's not abuse. Não é o It's abuso, not bad leadership. não é a liderança It's ruim, not external não things. são coisas externas que vêm sobre nós. It's the basic relationships we have on a day-to-day São os basis relacionamentos básicos que temos no nosso dia a dia, that are not real que at all. muitas vezes não são reais.
oftentimes Às vezes, we don't want people to know. a gente não quer que as pessoas nos conheçam, que Because- saibam dos nossos problemas. If they knew what we were going through, Porque se elas soubessem aquilo que estamos atravessando, they would think we're failures. eles vão pensar, ih, esse cara é um fracassado. But James says, Mas Tiago vai dizer, no, that's what healing is. não, a cura está no meio desses relacionamentos verdadeiros. How many times? Quantas vezes? I mean, how many times have we been to like a healing service? Quantas vezes a gente já teve num culto Right. de cura? People are falling all over the ground. As pessoas right? caindo debaixo do poder de And Deus. somebody's leg is growing out a quarter E inch. você vê ali a perna de alguém esticando, crescendo alguns centímetros. And everything happening. E tudo está Right. acontecendo, We gente. can't measure it at all. A gente não consegue nem medir tudo que Deus está fazendo. Really, the only true healing we can measure Mas porque a única cura verdadeira que podemos medir is how real we are with each other. é quão real nós estamos sendo em nossos relacionamentos. And here's the thing, E aqui está um ponto. it's guaranteed. É algo que é garantido. It's the only healing that is guaranteed. É uma cura que é garantida pela palavra. It's a beautiful thing. É algo lindo. What God is bringing us O into que Deus está nos levando. See, what we have done wrong A tudo aquilo que a gente pode ter feito de errado. is in the church, E às vezes até na igreja. and I'm responsible for this, E eu tenho parte nisso. and I repent of it. E eu me arrependo disso. We have tried to make people good, A gente tem tentado fazer com que as pessoas sejam boazinhas. but we have made them weak Mas nesse processo nós transformamos também em pessoas fracas. because we avoid reality. Porque a gente às vezes evita a realidade, evita conversas que falam sobre a realidade. I no longer want people to be good. Eu não quero mais que as pessoas sejam boazinhas. I want them to be real. Eu quero que elas sejam reais. I don't care what you've done Não importa o que você tenha feito. because there's nothing the blood of Jesus can't Porque do não about há that. nada que o sangue de Jesus não possa cobrir, não possa fazer sobre a tua vida. But I want people to be healed, Mas eu quero que as pessoas sejam saradas. which means reality has to O que manifest. significa que realidade precisa se manifestar. And that begins with us. Isso começa conosco. Because Romans 8 says this, Romanos 8 vai dizer isso, verso 31. I am more than a conqueror Eu sou mais do que vencedor in Christ Jesus. em Cristo Jesus. See what Paul tells us in this chapter. O que Paulo vai falar, na verdade, em todo o capítulo 8 de Romanos, He says all of these things are going to happen to ele you. está falando, olha, tudo isso aqui vai acontecer com vocês. Abuse, sin, betrayal, Pecado, traição, nakedness. perseguições, All of these things are going to humilhação. happen to you. Todas essas coisas vão acontecer contigo. But you're more than a conqueror. Mas ainda assim, vocês são mais do que vencedores em Cristo. Do you want to know where you're not a conqueror? Você sabe quando você não é vencedor? In yourself. Quando você está sozinho em si mesmo. And what is the world trying to tell you to E o do? que o mundo está tentando te ensinar a fazer? Be your best Olha, self. seja a tua melhor versão. Você é o cara, você é a mulher. That's how much the world hates you. É esse tanto que o mundo te odeia, na verdade. That's how much Satan hates us. É esse tanto que Satanás nos odeia. That's why he infiltrates our culture É por isso que ele infiltra na nossa cultura. and he makes things that look good E ele pega coisas que parecem boas, not be real at all. mas que não são a realidade do rei. Philippians 2 verse 5 Filipenses 2, verso 5, through verse 11. até o verso 11. And you guys know this verse. E vocês I'm estão, sure. conhecem esse verso com certeza. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Diz Jesus, assim, seja o modo de pensar de vocês o mesmo que de Cristo Jesus. who though he was in the form of God, did not count equality with God as a thing to be Que grasped. apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem ou se apegar. As the world chooses strength Conforme o mundo escolhe and sempre a says, força don't be weak, e fala, gente, não apareça fraco. right here Jesus comes in Aqui Jesus ele entra na and says, história I'm not going
to do that. e fala, olha, eu não vou seguir esse padrão do mundo. I'm not even going to consider equality with God as a thing for me. Eu não vou nem me apegar à minha equidade com Deus. I'm going to do the hard things, Eu vou fazer as coisas difíceis and I'm going to be weak and e broken. eu vou me colocar num lugar onde eu estou quebrantado, onde eu estou fraco. But verse 7, E o verso 7 vai dizer, but he emptied himself by taking on the form of a servant, being born in the likeness of ele man. se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. And being found in a human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the E cross. sendo achado em forma humana, ele se humilhou e teve uma postura de obediência até o ponto da morte. So, Para então, God highly exalted him Deus poderosamente o exaltasse. and gave to him a name above every other name. Deu a ele um nome que é sobre todo outro nome. So at the name of Para que no Jesus, nome de Jesus, every tongue will bow, todo joelho se dobre, every knee will bow, every tongue will toda confess língua confesse Jesus Christ is que Lord, Jesus Cristo é o Senhor, to the glory of the Father. para a glória do Pai. You see, everything that we are going through Tudo isso que nós atravessamos, passamos, that is worth it aquilo que é digno, aquilo que vale a pena, in Christ em Cristo, will be hard. vai ser difícil. Your talents, Os seus talentos, your o character, seu your caráter, career, a sua carreira, your os relationships. seus relacionamentos. So what is the gap between how God describes you and how you describe E às yourself? vezes a gente precisa ver a distância que tem em como Deus nos descreve, como nós nos descrevemos. Because here's the thing. Porque aqui está um ponto importante. God sees giving you a challenge as an act of love. Deus, ele vê o te dar desafios como um ato de amor, de bondade. How else will you discover who He really Do is? contrário, como você o encontraria mais? Como você descobriria quem Deus é? And if He didn't give us E se challenges, ele não nos desse desafios, we would never see who we are in Him nós through faith, nunca descobriríamos quem somos nele através da fé. which the righteous will live by faith. E a gente sabe, a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Most of what we are looking for A maioria das coisas que a gente está buscando is what everyone else wants us to be, é tudo aquilo que as outras pessoas querem que busquemos, quer que nós sejamos. and not what God has E called us to muitas do. vezes não o que Deus nos chamou para ser. When we do hard things, Quando a gente faz as coisas difíceis, we are becoming the person God a created gente us está to se tornando as pessoas que Deus nos chamou a ser. be. You will never achieve the level of success that your soul desires, Você nunca vai atingir o nível de sucesso que tua alma deseja. because it should only be satisfied in Him. Porque a tua alma foi feita só para ser satisfeita plenamente nele. See, you are most mentally strong Você é mais forte mentalmente when you are not seeking anyone else's approval. quando você não está buscando mais a aprovação dos outros. This is confidence in God. E isso é colocar nossa confiança em Deus. Quando a gente busca o caminho dele, quando a gente busca a aprovação que vem dele. See, here's the thing. E aqui está um ponto. Most of us are living forward, A maioria de nós estamos vivendo para algo. not from work. Most of us are living A forward, maioria de nós está vivendo em busca de aprovação not from work. e não de um lugar de já sermos aprovados nele. Because you were bought with a price. Sabe, gente, você foi comprado por um alto preço. And Jesus saw it worthy E Jesus viu dignidade, viu valor, that He would die for you. ao ponto de que ele decide morrer por ti. And so if we're not living out of that identity Então, se of nós what we actually não cost, vivermos a partir dessa identidade que Cristo pensa sobre nós, then we're costing everything that we're worth. a gente está desprezando tudo aquilo que tem real valor. So many of us have been doing so many easy Muitos things de nós temos escolhido fazer as coisas mais fáceis. that we're in relationship with Jesus for decades. Que às vezes a gente está em relacionamento, conhecemos Jesus há décadas. And we're wondering why we're not becoming the E person nos we're supposed to perguntando be. ainda por que não me torno quem Deus deseja que eu seja. In life, Na vida,
So many things are going to try and separate you from the Muitas love of coisas Christ. vão tentar te separar do amor de Deus. But in Romans 8, Mas em Romanos 8, Paul is telling us Paulo this está nos falando, not because he wants to discourage us. não porque ele quer nos desencorajar, He is warning us about the level of the fight we are going to mas go ele through está trazendo a realidade do nível de batalha que enfrentaremos, to become who we are called to para be. que nos tornemos quem fomos chamados a ser por Deus. And he says this E ele in faz Romans falar isso 8:36. em Romanos 8,36. For your sake, Por tua causa, we face death nós all day enfrentamos long. morte dia após dia, durante todo o dia. See, and here's the other thing we've done wrong in the E church. aqui outro ponto que eu acho que fazemos errado na igreja. We've told people they're going to change the world. A gente fala para as pessoas, nossa cara, você vai mudar o mundo. And that's not true. Isso não é verdade. You're not going to change the world. Você não vai mudar o mundo inteiro. You can only change the world in you. Você só pode mudar o mundo em ti, a visão de mundo em ti, aquilo que o mundo tem feito em você. And when you do that, E quando você faz isso, you can change the world around you. aí você consegue mudar o mundo que te rodeia. But it's not going to be the whole thing. Mas não vai ser o mundo inteiro. That would mean you're God. Isso significaria que você era praticamente Deus se você conseguisse mudar o mundo inteiro. As Christians, we don't do things to find our worth. Como cristãos, você não deveria fazer coisas para achar o teu valor ou em busca de aprovação. We do things because we know He's worthy. Nós fazemos o que fazemos porque sabemos que Ele é digno, que Ele tem valor. People who love are not mentally weak. As pessoas conseguem amar, elas não são fracas mentalmente. They are mentally tough. Elas conseguem se tornar fortes mentalmente. I want to end with this verse. E eu quero terminar com esse versículo aqui. John 16:33 João 16:33. says this. Vai dizer isso. I have said these things to you, Eu disse essas coisas a vocês that in me you may para have que em peace. mim vocês possam ter paz. In the world you will have No tribulation, mundo vocês terão tribulação, aflição. but take heart. Mas se encorajem, se fortaleçam. I have overcome Porque the eu world. venci o mundo. Aleluia. There is nothing that God's doing Não há nada que Deus esteja fazendo that isn't going to be a challenge. que não vai ser um desafio para nós. Why? Because we live in a dark Por world. quê? Porque vivemos em um mundo de trevas, um mundo caído. The world is evil, O mundo é mau, gente. and people's hearts are wicked. E o coração das pessoas é pecaminoso. Like, of course there's going to be challenges. É claro que vão haver desafios. Of course it's going to be difficult. É claro que vão haver dificuldades. I mean, Jesus said that. Jesus falou isso. But here's the thing. Mas aqui está um ponto. I look back on my experiences. Quando eu olho para trás das minhas experiências, And I'm only like 43 years old. e eu tenho 43 anos de idade, I feel like I've lived 80 years. e às vezes eu falo, caramba, acho que dava para ter vivido uns 80 anos aí nesses 43 anos. Especially when I try to get out of bed in the morning. Especialmente quando eu tento levantar da cama de manhã cedo. Yes, it's the older you get, the harder it is to Quanto do. mais velho você vai ficando mais difícil acordar cedo. But if I look back on everything that's come against me, Mas quando eu começo a refletir sobre tudo que se levantou contra mim, I know this right now. eu sei disso agora. Nothing's killed me yet. Nada me matou ainda. Nothing. Nada acabou com a minha história. Nothing has ruined my life. Nada estragou os planos de Deus sobre mim. Nada. I've got two beautiful boys. Eu tenho dois meninos lindos, maravilhosos. I have a beautiful Eu wife. tenho uma esposa linda. I live in Brazil. Eu estou vivendo no Brasil agora. I love it. Eu amo isso. I love this country. Eu amo esse país. And I know we're all overcoming E challenges. eu sei que cada um de nós aqui estamos enfrentando e vencendo desafios. But I just want to ask us to stand Mas eu right queria now. pedir que todos nós ficassem de pé aqui agora. I know this is not the most encouraging Eu message. sei que não é a mensagem mais encorajadora, mais animadora. It's not fun to hear. Não é talvez a mais divertida de se ouvir. But I say this not just from my experience. Mas eu estou falando isso não só da minha experiência.
Because I know what we're going through right now here in this church. Eu sei que um pouco do que vocês atravessam aqui nessa igreja hoje. We're building. Vocês estão numa fase de edificar, de construir. Building is not easy. Construir não é fácil. It's hard. É um trabalho árduo, It's trabalho painful. difícil, é doloroso. It costs something. Custa muito. Church costs something. Edificar uma igreja vai sempre exigir de nós, custar de nós algo. Our sin costs Os something. nossos pecados, quando nos entregamos a Ele, eles são custosos também. Our life is going to cost A something. nossa vida, para fazer algo de valor com ela, vai custar algo. And the only difference there is E a única diferença que há is how we look at it. é como a gente olha, como a gente observa todas essas And the coisas. greatest thing we can do E o melhor que podemos fazer is ask the right question. é fazer as perguntas certas. This is what Jesus did. É isso que Jesus fez. He asked questions Ele all the sempre time. fazia perguntas. It was how he taught. Era como ele ensinava. And he's asking us E tonight ele está nos perguntando hoje. to start asking real Para questions. que está nos instigando para que comecemos a fazer perguntas reais, perguntas sobre a realidade. It's not the question of why did they do Não é that a pergunta, por que tudo isso aconteceu? Por que fizeram isso? or why did this happen, Ou por que isso está acontecendo? but what, God? Mas o que, Senhor? What are you doing in me right O que o now? Senhor quer fazer em mim agora? What are you trying to O teach que o me Senhor quer me ensinar nessa estação? that I just don't understand yet? Me mostra aquilo que eu ainda não entendo, Pai. What about what I am going through O que nessa confusão, nesse furacão que eu estou atravessando, is actually preparing me for something else? está me preparando para uma outra estação, para algo diferente? And when we approach him rightly, E quando a gente se aproxima dele de maneira when correta, we ask him the right quando a gente questions, pergunta a ele as questões certas, not in accusation, não de uma maneira de acusação, but in love, mas em amor, because he is a good father, porque ele é um bom pai and he gives good gifts to his e ele children. dá bons dons e presentes aos seus So filhos. there's no way God is doing something bad to me, Então não tem forma de Deus estar fazendo algo ruim comigo, contigo. because he disciplines the ones that he E loves. até mesmo na sua disciplina, ele disciplina aqueles a quem ama. And so often when God is trying to say, I love E you, muitas vezes quando Deus está tentando nos afirmar, te amo, filho, we're responding with why, a God? gente responde a ele, por que você está fazendo isso comigo, Senhor? And we need to end the why. E a gente precisa terminar com esses porquês intermináveis. So I just want to ask you, if you're here tonight, Então se você está aqui nessa noite, listen, if you're going through difficult se things, você está aqui hoje, você está enfrentando desafios, passando por coisas difíceis, and you need prayer, e você precisa de oração. you don't have to say what it is, Você nem precisa falar o que é, but I would encourage you to mas talk eu to quero somebody te about it. encorajar até para depois, em outro momento, conversar com Do alguém. not keep it inside. Não mantenha isso tudo só para você, dentro That de is você. not biblical. Isso não é bíblico. Healing is here in this room A cura está aqui nesse lugar. because we are here in this room. E por quê? Porque também estamos aqui. And where 2 or 3 are E gathered, onde 2 ou 3 se reúnem, there is God. ali Deus também está. All the components of Então, healing, todos os componentes para que cura ocorra, confissão, forgiveness, perdão, are all here. tudo isso está aqui nessa hora. Everything we need Tudo que precisamos, pertaining to life in God. Everything we need in life in tudo God que precisamos para uma vida em Deus, is here right está now. aqui agora. So if you need prayer, Então nessa noite, se você precisa de oração, come get prayer. eu quero te encorajar a Let's pray vir together. aqui, porque eu quero orar junto com você. Let's go to war together. Vamos para a guerra juntos. Let's be people that are actually ready for battle. Vamos ser um povo que está pronto até para batalha. Let's be ready to fight. Vamos estar prontos para lutar juntos, We lutar were brutal. made for this A gente foi comprado por isso. because we're more than conquerors Porque in somos Christ. mais que vencedores em Cristo, igreja. Tonight, E nessa noite, God wants you to go to war. Deus quer que você vá para essa He batalha. wants you to fight. Ele quer que você lute. He wants you to fight with Ele somebody quer que else. você lute por alguém. Walking Com right alguém. next to Que you. você esteja ali do lado de alguém. Fighting with you. Lutando contigo.
that He has overcome e nos the lembrar world. que Ele já venceu esse mundo. And so as the world is crashing in Então, on you, conforme o mundo pode estar despedaçando ao teu redor, the one who defeated it is living inside of aquele que you. venceu o mundo, ele vive dentro de você, igreja. Christ in you Cristo em vós is the hope of é a glory. esperança da glória. And tonight we need to stand on E that. nessa noite nós precisamos nos firmar sobre essa verdade. Good things are going to happen. Coisas boas vão acontecer, So are bad things. coisas ruins também vão acontecer. God is preparing His bride for Deus both. está preparando a sua noiva para os dois cenários. He commands us to be ready in every season. Ele nos ordena a estar prontos em toda a estação. But sometimes Mas às vezes, we don't feel ready. a gente não se sente pronto. We don't feel like we can fight. A gente não se sente pronto para lutar por nada. And that's what the body of Christ E is é aí que o corpo de Cristo se mostra precioso. to fight with you Porque vai ter alguém para lutar contigo. and to fight for you. Vai ter alguém para lutar por você. So let's just take a moment and worship. Então a gente vai ter um momento de adoração. And if you just need prayer, E se você está aqui hoje e se identifica com essa palavra, está enfrentando momentos difíceis na tua vida e precisa de oração, come forward eu quero que você venha até aqui à frente, a or gente vai orar por ask você. somebody for prayer. Ou talvez você pode pedir alguém para But orar. we have got to get out of our false Mas a realities. gente precisa sair das nossas falsas realidades. And we have to be real with one E another. precisamos ser reais uns com os outros. Because healing is on the other Porque side. a cura está logo ali, está ali do outro lado. Então, igreja, enquanto a gente vai ter um momento de adoração, se você precisa de oração nessa noite, é uma noite de liberdade para o Espírito Santo. As batalhas que você está enfrentando, as dificuldades que você está enfrentando, os questionamentos, às vezes são batalhas na mente, são batalhas do nosso dia a dia. Eu quero te encorajar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos estar do teu lado nessa batalha. Como o Tim falou, não existem batalhas sozinhas, não existem vitórias sozinhas. E todos nós aqui enfrentamos algo, só que nessa noite Deus está nos chamando para não enfrentar isso sozinho, né? Então, hoje nesse altar aqui diante, enquanto adoramos, os componentes para cura estão aqui, os componentes para os milagres estão aqui, e nós queremos orar por você nessa noite.